Tem um caráter bastante especial esta apresentação, porque é o primeiro lançamento oficial dessa obra que eu, a Mariana e o colega Humberto Schubert Coelho, que é um professor de filosofia lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, escrevemos, que está para ser lançado nos próximos dias pela Springer, né, uma das principais editoras científicas do mundo, e é um livro que marca um novo passo na compreensão e na discussão da espiritualidade no ponto de vista científico. E essa apresentação vai ser dividida em 3 blocos. Eu começo fazendo alguns aspectos de considerações iniciais de preparação. A colega Mariana vai apresentar a questão das evidências das pesquisas científicas no tema, e depois eu retorno fazendo uma análise global dessas evidências. Então vamos lá. Para começar, hoje em dia já não há mais dúvida de alguns pontos que antes havia dúvida. Primeiro, de que a maioria da humanidade possui crenças e práticas religiosas e espirituais. Se achava que isso estaria desaparecendo, diminuindo, e na realidade isso continua muito importante para a imensa maioria da humanidade. E segundo, o impacto da religiosidade e espiritualidade na saúde mental tem sido demonstrado de modo consistente. Várias pesquisas aqui já demonstraram, foram apresentadas aqui no evento, e esse é um livro também que nós editamos em parceria com o Bruno Mosqueiro, aqui do DPE, e o Dinesh Bugra, que é ex-presidente da Associação Mundial de Psiquiatria. Nesse livro, nós, com a colaboração de 38 autores de 11 países, fizemos uma compilação do que tem de evidência sobre a espiritualidade na saúde mental e como integrar este conhecimento na prática clínica. E, atualmente, as evidências são muito consistentes que maiores níveis de envolvimento religioso e espiritual estão associados com menores níveis de mortalidade geral, menores níveis de depressão, de suicídio, menor uso e abuso de substâncias e também com aumento na qualidade de vida, no bem-estar e no florescimento humano. Naturalmente, existem também os impactos negativos, especialmente a religiosidade extrínseca, coping religioso negativo, ou quando a religiosidade tem uma visão anti-tratamento médico, psicológico, etc. Mas, felizmente, isso é menos frequente. Mas, dado essas evidências, a Associação Mundial de Psiquiatria aprovou em 2015 um position statement, chamando os quase 300 mil psiquiatras do mundo a levarem em consideração a espiritualidade dos pacientes na pesquisa, na prática clínica e no treinamento do psiquiatra. Esse positivista está traduzido para 7 idiomas diferentes e disponível gratuitamente no site da Associação Mundial de Psiquiatria. E dentro disso, o que afinal de contas é a espiritualidade? O que tem em comum todas as tradições espirituais e religiosas da humanidade? Se nós formos ver, um elemento que está em comum com todas as tradições espirituais é a noção de um contato ou uma relação com uma dimensão transcendente da realidade. Ou seja, a realidade tem algo que vai além desse mundo que a gente está vendo aqui, de uma dimensão transcendente, que pode ser Deus, deuses, espíritos ancestrais, alguma dimensão transcendente, que é considerada sagrada, ou a realidade, ou verdade última. Isso é o que está no cerne das noções das tradições espirituais como um todo, e nós, em linha com outros autores, propomos que o transcendente sagrado é o núcleo da espiritualidade e que é a diferença de outros aspectos da vida humana. E essa busca pode ou não acontecer dentro de uma instituição, de um conjunto de pessoas que compartilham crenças e práticas, que é a religião. E aí vem um dado muito interessante. Dentro dessa noção de transcendente, de que existe alguma coisa além desse mundo material que nós vivemos, existe uma crença que também está prevalente na imensa maioria das tradições espirituais, que é a ideia de uma crença de alguma forma de sobrevivência da alma, de sobrevivência da consciência, da mente, né? O termo alma, inclusive, psiquiatria significa medicina da alma, medicina, iatros é medicina, e psique vem de alma, mente,
algo bastante próximo. Então, a noção de que existe alguma sobrevivência da mente, da consciência, da alma, é uma noção muito frequente da maioria das tradições espirituais e religiosas. Está no núcleo dessas tradições e é uma das crenças mais disseminadas ao longo da história da humanidade, em todas as culturas, em todas as eras, e também, inclusive, dentro da própria tradição filosófica. No caso que nós estamos listando aqui a tradição filosófica ocidental, grandes nomes da tradição filosófica ocidental que trabalharam com este conceito. E é interessante que muitas vezes se tem a ideia de que, atualmente, a ideia de espiritualidade, ou melhor, de sobrevivência após a consciência, seria uma ideia já ultrapassada, que as pessoas, ninguém acredita mais nisso, que pessoas com bom nível de instrução sabem que essa ideia de uma sobrevivência da consciência após a morte é uma coisa falsa e que as pessoas bem instruídas ou em países desenvolvidos não aceitariam. Na realidade, não é o que as evidências mostram. Na realidade, excluindo a China e a Rússia, né, que são dois países que passaram por décadas de uma supressão ativa de crenças e práticas espirituais, pelo menos 60% da população dos 10 países mais populosos do mundo acreditam em vida após a morte. E para se ter uma ideia, na Europa Ocidental, apenas 40% da população acredita que quando as pessoas morrem é o fim, não há vida após a morte. E um outro dado bastante interessante, ao contrário do que muitas vezes se imagina, não é verdade que maiores níveis educacionais estão relacionados à menor crença na sobrevivência após a morte. Alguns estudos mostram que não há relação, e há alguns estudos em diversos países mostrando o inverso. Maior o nível de escolaridade, maior a crença em vida após a morte. Esses dados aconteceram na França, Rússia e Brasil. França, Rússia e Brasil, pessoas com escolaridade superior, universitária, têm mais crença em vida após a morte do que quem não tem esse nível de escolaridade. Então, mais uma vez, questiona certos pressupostos que nós temos. E um dado muito importante, essa ideia de uma vida após a morte tem consequências práticas, existenciais e éticas para a nossa vida. Impacta muito a visão de mundo, o sentido da vida. A vida tem um sentido, tem um propósito, as coisas continuam, isso tem consequências ou não para as minhas ações. Há um grande impacto na ética e no lidar com o luto. Então tem muitas implicações práticas e objetivas. Aqui é uma revisão do impacto da crença na vida após a morte sobre uma série de fatores ligados à saúde mental. Por exemplo, e para cada um aqui tem as evidências, maior crença na vida após a morte está associado com menos desespero no final da vida, no pacientes terminais, no final da vida, com menor ansiedade e maior tranquilidade no dia a dia. A crença na vida após a morte está associada com menor crença no mundo cínico e mais crença no mundo igualitário. Isso tudo relacionado com menos problemas psiquiátricos. Com menores índices de aceitação do suicídio, da eutanásia, menos problemas psiquiátricos, menos efeito das dificuldades financeiras, a pessoa consegue lidar com a dificuldade financeira melhor e maior satisfação com a vida. Embora ainda há poucos estudos, esses são os principais estudos existentes, mas o que já mostra, dos poucos estudos existentes, que há um amplo leque de impactos sobre a saúde mental desta crença. A questão fundamental é que essa ideia de que existe ou não vida após a morte sempre foi tida como uma questão religiosa, de fé, ou uma especulação filosófica, metafísica. Ao longo da história da humanidade, foi tratado desta forma. Entretanto, no final do século XIX, houve uma mudança. Uma série de pesquisadores transformaram o que era uma especulação de crença religiosa ou metafísica numa busca científica. E é justamente isso que é o tema da nossa fala, que é o tema do nosso livro. E a maioria das pessoas, no mundo acadêmico ou fora dele, não estão conscientes que existe uma ampla tradição de mais de 150 anos de pesquisa científica de alta qualidade sobre a possibilidade ou não
da vida após a morte. Só para se ter uma ideia, essa busca envolveu algumas das principais mentes filosóficas e científicas dos últimos 150 anos. Só para a gente ter uma ideia, alguns dos prêmios Nobel, como Charles Richer, o casal Pierre e Marie Curie, J.J. Thomson, Henri Bergson e outros, se dedicaram com bastante cuidado a esse tipo de pesquisa. E esse, então, é o objetivo central do livro que nós estamos lançando aqui agora. O que eu acabei de apresentar é uma parte da introdução deste livro, porque o objetivo central da obra é apresentar e discutir a melhor evidência empírica disponível para a sobrevivência da consciência após a morte permanente do corpo. Ou seja, é saber que tipo de evidência pode existir sobre isso e que tipo de evidência existe e que análise nós podemos fazer a esse respeito. Aqui já é o índice do livro, só para vocês terem uma ideia, e é o que nós vamos fazer. Eu apresentei agora essa parte mais introdutória. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os principais argumentos contra a possibilidade da ideia da sobrevivência e vou falar também o que seria a evidência. O que seria uma evidência de vida após a morte? Ou será que isso é um tema só especulativo? Ou como eu posso transformar isso numa questão científica? Esse é o objetivo. Depois vai vir a Mariana falando sobre as melhores evidências disponíveis e, no final, nós vamos falar sobre o peso geral das evidências e dos mecanismos explicativos. Dentro disso, nós vamos tentar, para começar a discussão, desconstruir uma série de preconceitos ou pressupostos equivocados sobre a questão da sobrevivência da consciência. Há uma série de pressupostos ideológicos ou filosóficos que atrapalham a análise adequada do tema. Uma delas, por exemplo, é a ideia de que já estaria provado cientificamente que a neurociência provaria que o cérebro gera a mente. Ou seja, a mente, a consciência, a alma, nada mais seria do que o fruto da atividade elétrica ou química do cérebro. E que isso seria um fato científico. E se isso for um fato científico, qualquer discussão de sobrevivência da consciência estaria fadada ao fracasso, já se nós sabemos que o cérebro gera consciência, o cérebro parando de funcionar, a consciência para de existir. E quais são as principais evidências que são normalmente levantadas como comprovação deste tema? Basicamente, o que se fala é que quando você faz estimulação elétrica do cérebro, por exemplo, quando você usa medicações, quando você faz lesões no cérebro, ou alguma alteração fisiológica, você afeta a mente. Usa uma medicação alucinógena, a pessoa tem alucinações. A pessoa tem uma atrofia em regiões cerebrais, como hipocampo e tudo mais, tem uma demência. Então, ou seja, isso seria entendido como uma prova de que o cérebro está gerando a mente. Segundo, as correlações. Se eu penso e começo a sentir o amor que eu sinto pelos meus filhos, pela minha esposa, isso vai ter uma ativação no meu cérebro em certas áreas. E alguns vão entender que isso seria a prova de que este amor nada mais do que seria do que a ativação da área X ou Y no cérebro. E terceiro, uns certos paralelos que existem entre o desenvolvimento na evolução das espécies ou na evolução do desenvolvimento do corpo humano durante a vida do bebê até o adulto, quanto mais complexo o cérebro, mais complexa a manifestação da mente, tanto nos reinos, né, dentro do reino animal, quanto também ao longo da vida humana, no desenvolvimento. Isso também seria entendido como uma prova de que o cérebro gera a mente. São três evidências nesse sentido, e muitos entendem como provas cabais nesse sentido. No entanto, é importante, e muitas vezes se apresenta que só vai acreditar de que o cérebro possa não ser o produto, não seja o produtor da mente, ou de que a mente possa existir além do cérebro, quem não tiver nenhum conhecimento de ciência ou de filosofia, alguém que for muito ignorante. No entanto, é importante ter em mente que os fundadores principais da moderna psicologia científica e alguns dos principais fundadores da neurociência moderna, obviamente, conheciam essas evidências e não tinham visões fisicalistas da mente, ou seja, não achavam que a mente era apenas um produto da atividade cerebral.
Estou chamando de fisicalismo a ideia de reduzir a mente à atividade física cerebral. Então, só para a gente ter uma ideia, William James e Wilhelm Wundt, que são classicamente considerados os dois fundadores da psicologia científica, os dois eram extremamente críticos de visões fisicalistas, materialistas da origem da mente. Do mesmo modo, na neurociência, o Albert Penfield, né, nós estudamos o homúnculo de Penfield, quando ele estimulou áreas do cérebro para poder ver o que acontecia, ele próprio começou dentro de uma visão materialista, e ao final da carreira ele viu que não era possível explicar a consciência apenas como atividade cerebral e se torna, então, uma visão não materialista dualista. Do mesmo modo, Sir Charles Sherrington é um dos originadores do conceito que nós temos de neurônio, de atividade neuronal, também não tinha visões fisicalistas. Ou seja, essas pessoas que fundaram a psicologia científica e a neurociência conheciam essas evidências, mas concluíram de outra forma. Por quê? Como William James disse, o cérebro pode ser, além de ser algo que produz a consciência, ele também pode ser um órgão que limita e determina, a uma certa forma, a manifestação de uma consciência que foi produzida em outra condição, em outra situação. O que ele quer dizer? O cérebro pode ser o produtor da mente, ou ele pode ser um filtro, um órgão de manifestação da mente. E uma coisa ou outra explicaria aquelas evidências. Então, aquelas evidências não são conclusivas para dizer se o cérebro é o produtor da mente ou é apenas um instrumento de manifestação da mente. E é feito muitas vezes a analogia com o aparelho de TV, ou mesmo com esse projetor que nós estamos trabalhando aqui. Nós vemos esse projetor, mas ele não é a origem última deste slide. Embora se eu quebrar esse projetor, vocês não vão ver o slide. Eu vou ver correlações entre a ativação do projetor e a imagem que vocês estão aqui. E se eu estimular o projetor, vocês têm imagem. Mas nada disso prova que o projetor é a causa última do que vocês estão vendo. A mesma coisa a questão do cérebro que nós já comentamos. Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, os dados neurocientíficos não provam que a mente é apenas uma origem da atividade cerebral. Segundo ponto também que se coloca é que a ciência teria provado o fisicalismo. O que é o fisicalismo? Que a única coisa que existe no universo são partículas e forças físicas. A ciência teria provado isso, e a ideia de sobrevivência da consciência, da alma, da mente, implicaria numa visão de sobrenatural. Qual que é a resposta a isso? Primeiro, a ideia fisicalista de que tudo que existe são partículas e forças físicas não é um fato científico, é um pressuposto metafísico. E é um pressuposto que não foi adotado por nenhum dos fundadores da ciência moderna. Galileu, Kepler, Newton, nenhum deles, Francis Bacon, nenhum deles defendia as ideias fisicalistas. Então, o fisicalismo não é necessário para a ciência e nem é consequência da investigação científica. E até que não pode ser, na realidade. Porque dizer tudo que existe no universo, isso não é passível de investigação científica. Isso é uma afirmação metafísica. Legítima, mas não é uma afirmação científica. Como eu já falei, mas os fundadores da ciência moderna não tinham essa visão. E outro aspecto, a ideia de que possa existir a consciência, a mente, como um outro elemento fundamental do universo. Eu posso ter, por exemplo, a ideia de que existem as partículas e forças físicas e pode existir um outro elemento fundamental do universo, que não seja redutível a essas partículas. Esse elemento fundamental pode ser a consciência, pode ser a mente. Aceitar isso não tem nada a ver com negar todo o conhecimento científico que existe e nem quer dizer aceitar uma coisa sobrenatural, porque eu posso considerar que a consciência é parte da natureza. Vários autores, Thomas Nagel, um grande filósofo da mente da atualidade, propõem, e nós defendemos isso, um naturalismo expandido. O mundo natural está expandido. Ele é mais do que apenas partículas e forças físicas. Ele também inclui a consciência. E cabe à ciência analisar tudo o que existe no mundo, neste universo, inclusive a própria consciência. Caminhando, então, para o final, para poder abrir espaço para a minha amiga Mariana,
Tudo bem, dado tudo isso, vamos chegar no nosso assunto aqui fundamental. O que seria, então, uma evidência científica da sobrevivência da consciência? Para deixar de ser uma questão apenas de especulação, de crenças, para ser uma investigação científica. O primeiro ponto central é o seguinte: o que caracteriza cada um de nós como ser humano? O que caracteriza a Anaí como minha amiga? Quando eu venho aqui uma vez por ano para encontrar com ela aqui em Porto Alegre, eu espero encontrar um padrão de qualidades, uma continuidade de caráter e memória. Que ela lembre do que nós encontramos aqui, já conversamos de outras vezes. O caráter, o jeitão da Anaí, eu espero e eu encontro. O que caracteriza qualquer um de nós é um padrão de memória e de caráter, de modo de lidar com as coisas. Isso que nos caracteriza. E mais, imagine se por um acaso eu estou voltando para Juiz de Fora, a minha cidade, e o meu avião cai. Eu sofro um acidente terrível, mas eu sobrevivo. Mas com o corpo completamente queimado. Eu sobrevivo completamente desfigurado. Imaginemos que não existe teste de DNA. E aí, a Anaí me encontra. Mas ela olha para mim e ela não me reconhece. Como que ela vai saber que eu sou eu e não sou um impostor, por exemplo? Ela vai saber que eu sou eu, meu corpo ela não reconhece. Mas ela vai reconhecer o quê? A continuidade do meu caráter e da minha memória. Se eu vou lembrar de coisas que eu seria esperado que eu conhecesse. Se eu tenho as habilidades que o Alexander tem. Se eu tenho a personalidade que o Alexander tem. A partir disso, ela conseguiria dizer, oxa, esse realmente é o Alexander. Ok? Então, essa é a ideia. Ou seja, para identificar aquela personalidade, eu não preciso necessariamente do corpo. Eu preciso daquele padrão mental de memória e de caráter. E é exatamente o que a gente vai esperar numa pesquisa de sobrevivência da consciência. A continuidade da memória e do caráter. Então, eu esperaria que, de alguma forma, eu teria acesso a essa memória. Essa consciência ser capaz de lembrar fatos acurados de vários tópicos. Identificar pessoas, eu não estaria desfigurado, mas eu lembraria das pessoas que eu conheço. Eu lembraria da Lorena, lembraria do Bruno, lembraria de uma série de pessoas que eu conheço e reagiria afetivamente, de modo adequado com cada uma delas. Teria as habilidades desta pessoa, capacidade de falar numa outra língua, uma habilidade artística, etc. e tal, e os traços de personalidade, o jeitão de cada um de nós. E nesse sentido, exatamente, a investigação de experiências espirituais podem ser de grande valor. Deixa eu pular aqui para andar rápido. Porque essas experiências espirituais, eu vou falar isso com um pouco mais de detalhes na minha apresentação de amanhã, elas têm dois tipos. As experiências espirituais, como eu falei, falam de contato com o transcendente de alguma forma. De alguma forma, algum contato com uma dimensão extrafísica. Dentro de uma visão estritamente fisicalista, materialista, que não aceita a possibilidade dessa dimensão, ou eu ignoro, ou eu explico essas experiências como sendo alucinação, como sendo uma distorção cognitiva, etc. Mas eu posso, cientificamente, levantar a possibilidade que elas podem também ter realidade ontológica, desde que eu possa testar e investigar isso. E aqui são exemplos de uma quantidade grande de experiências. A Mariana vai falar de algumas dessas experiências na nossa apresentação. E só para a gente ter uma ideia de que é possível investigar esses fenômenos, nós publicamos uma revisão sistemática há poucos anos atrás de artigos nas bases de dados científicas que investigavam experiências relacionadas à possibilidade de consciência além do cérebro. Nós encontramos quase 2.000 artigos publicados no tema, com fatores de impacto similares de outras áreas mais convencionais da ciência. Bom, fica aqui, então, o preâmbulo, e aí eu abro aqui o espaço para minha amiga Mariana. Obrigado, Mariana. Vamos lá.
Me ouvindo bem? Ouvem? Tá. Então, primeiro, uma boa noite a todos presentes, aqueles que nos ouvem de casa. Uma boa noite à mesa. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar realizando esse lançamento nacional desse livro que para mim é tão especial, aqui no nosso DPE, comemorando os 10 anos do nosso DPE, nesse nosso 4º simpósio internacional. Aproveitar também a ocasião para agradecer ao professor Alexander pela oportunidade de estudar esse tema, que sempre foi um tema que me instigou, né, e por ter te encontrado nesse caminho para que a gente possa fazer esse estudo juntos. E também agradecer ao professor Humberto Coelho, que escreveu esse livro conosco e não pôde estar aqui hoje. Então, coube a mim falar sobre as melhores evidências disponíveis para a sobrevivência da consciência após a morte. Bom, existem diversos fenômenos que podem ser investigados para que a gente possa explorar a evidência de sobrevivência. E nós escolhemos nos debruçar ao longo dessa obra, em especial sobre 3 tipos de fenômenos, que são as experiências de quase-morte, os estudos com médiums e os casos sugestivos de reencarnação. Então, aqui eu vou dar um en passant, assim, nos temas e me debruçar em cima de um caso específico, porque a gente não tem tempo ao longo do livro, claro, a gente discute diversos casos, mas aqui eu vou tentar ser mais sucinta e explorar mais um caso em cada item. Então, iniciando com as experiências de quase-morte. Bom, então, as experiências de quase-morte, ou EQM, como a gente costuma abreviar, são experiências complexas que são presentes ao longo de toda a nossa história e em diferentes culturas, nos quais os indivíduos que experienciam geralmente vão relatar fenômenos comuns. Quais são esses fenômenos? Primeiro, essa sensação de experienciar-se fora do corpo. E nessas descrições, geralmente uma experiência onde eles se veem o próprio corpo e se veem acima do corpo em geral, se enxergam. E onde também essa sensação de fora do corpo, a comunicação se dá através do pensamento e não através da fala. Outro fenômeno comum é a visão de um túnel ou de uma luz muito brilhante que chama esses indivíduos. O sentimento predominantemente descrito por aqueles que sofrem de uma EQM é o sentimento de paz, tranquilidade, de conexão. Alguns têm sentimentos ruins, mas isso é bem a minoria. Encontro com parentes falecidos ou com seres de luz são comuns. Alguns relatam uma revisão da vida, uma revisão panorâmica rápida da vida, e não só de relembrar fatos, mas de revivenciá-los de uma forma profunda, de sentimentos, emoções, de percepção das consequências daquilo que eles estão dizendo, se comportando no outro, né? Então, e de uma percepção muito ampla dessa vida. E depois uma sensação de um ponto onde eles não podem cruzar, algo de uma sabedoria de que eles têm que retornar, e essa sensação, então, de retorno ao corpo. Então, dentro das EQMs, o fenômeno que mais corrobora para a nossa hipótese de sobrevivência são essas experiências fora do corpo com relatos de fatos verídicos que ocorrem durante a EQM. E, dentre diversos casos que tem na literatura, eu escolhi o caso da apelidada Pam Reynolds, né, para ilustrar isso para vocês. Então, a Pam é uma americana de 35 anos que, em 1991, foi submetida a uma neurocirurgia lá no estado de Arizona, nos Estados Unidos, e essa neurocirurgia foi para ressecção de um aneurisma cerebral, né, que é uma dilatação de uma artéria do cérebro, e foi realizado esse procedimento que se chama de stand-still, onde o corpo da pessoa é resfriado, aqui no caso dela até 16 graus, e onde a circulação sanguínea é parada. E durante esse procedimento muito complexo, que requer uma equipe grande presente em sala cirúrgica, de neurocirurgião, cirurgião cardiovascular, uma equipe de enfermagem, técnicos, enfim, o sangue dela também foi drenado para que se pudesse fazer, então, a ressecção desse aneurisma. Então, só para vocês terem uma noção assim, de como é que ocorre, né, durante esse preparo cirúrgico,
Os olhos dela estão fechados, claro, durante a cirurgia, mas é muito frequente, e há o relato no caso dela, de se colocar um micropóreo, alguma coisa para os olhos se manterem fechados. Porque se abre a pálpebra, tem um risco até de fazer uma úlcera de córnea, de ficar muito tempo com os olhos abertos. Durante esse procedimento, eram colocados fones de ouvido para ficar emitindo um som pelo potencial evocado. Eles estavam monitorando o eletroencefalograma dessa paciente durante a neurocirurgia. Né? E esse fone até tem a descrição nos estudos da própria pessoa que faz os fones e coloca. Esse fone é colocado gás ao redor, que tem que ficar muito vedado, e depois colocado fitas, micropóreos, esparadrapos, para realmente esse fone não se deslocar durante o procedimento cirúrgico. E a gente sabe que os instrumentos cirúrgicos, eles são abertos durante a cirurgia, né? Não se deixa aberto quando o paciente entra na sala, pelo risco de exposição, de contaminação, e geralmente a mesinha cirúrgica fica aqui num local onde o paciente que está deitado, ele não consegue enxergar esses instrumentos cirúrgicos. Então, durante a cirurgia, a PEM, então, conta uma EQM e conta ter experienciado fatos durante essa cirurgia. A primeira coisa que ela faz é a descrição da broca com a qual o neurocirurgião abre o crânio dela. Então, ela faz uma descrição perfeita dessa broca, que é uma broca. Lá no artigo tem toda a descrição, que eu não vou me recordar aqui, não. Mas para quem quiser, tem. Depois, a próxima coisa que ela lembra foi de um som, esse som da broca. E a Pam é uma musicista. E ela diz, essa broca emitia um D natural. Eu ouvia um D natural, enquanto estavam serrando o meu crânio. Depois se pegou essa broca, foi se testar, e realmente era um D natural que se emitia. Durante o procedimento, teve-se que, quando abriram, viram que o aneurisma era maior do que se esperava. Então, aí sim teve que se fazer essa questão da circulação extracorpórea, e a Dr. Murray, né, ela teve então que acessar os vasos femorais da Pam, isso não estava previsto, para poder fazer essa circulação extracorpórea. E durante, né, esse momento, a Pam diz assim: alguém disse algo sobre minhas veias e artérias serem muito pequenas. Acredito que era uma voz feminina e que era a Dr. Murray, mas eu não tenho certeza. Ela era cardiologista, né, diz a Pam. E quando ela volta para o corpo, ela falou assim: quando eu voltei para o corpo, estava tocando uma música, Hotel California, né? Muitos devem conhecer. E a parte que eu lembro quando eu voltei para o corpo era You can check out anytime you like, but you can never leave. Né? Quem conhece a música lembra dessa parte. E realmente esse momento aqui era o momento onde os principais cirurgiões já tinham saído e estavam os estagiários, então, fechando a cabeça da Pam, ouvindo música, e estava na playlist deles o Hotel California. E aqui, então, é o relato do Dr. Robert Spatzler, que foi o neurocirurgião da Pam. Né? Claro, se fez estudos, se foi debatido, tem vários artigos, livro em relação ao caso dela, e o próprio neurocirurgião dela admite. Eu não acho que as observações que ela fez foram baseadas no que ela experimentou quando estava entrando na sala de cirurgia. O que ela observou simplesmente não estava disponível para ela. Por exemplo, a broca e assim por diante. Estavam cobertos, invisíveis. Eles estavam dentro de seus pacotes. Os pacotes em que a broca e os outros equipamentos estavam armazenados não teriam sido abertos antes da operação. E, em qualquer caso, os olhos de Reynolds foram fechados com fitas adesivas. Nessa fase da operação, ninguém pode observar ou estar ouvindo nesse estado. Acho inconcebível que houvesse alguma maneira de ela ouvir isso pelas suas vias auditivas normais. Bom, então esse é um caso dentre vários descritos na literatura. Tem um muito conhecido descrito numa revista de grande impacto, que é na Lancet. Né? E o que faz, então, das EQMs um fenômeno digno da gente estudar? Primeiro, que não são fenômenos raros. Né? Tem um estudo que mostra que aproximadamente 17% das pessoas que tiveram uma parada cardíaca têm algum nível de EQM.
existem diversos relatos na literatura de casos verídicos, como os da Pam, inclusive em indivíduos cegos, que conseguem enxergar coisas que aconteceram durante a parada cardíaca, e inclusive indivíduos cegos desde nascença. Né? O que mais nos chama a atenção são relatos dos fatos verídicos, né? E alguém pode dizer assim, bom, mas as pessoas saem relatando um monte de coisa e algumas coisas coincidem. Porém, né, tem um estudo, por exemplo, de um cardiologista que mostra que aquelas pessoas que tiveram uma EQM durante a parada cardíaca conseguem descrever um processo de reanimação de uma forma muito mais acurada do que aqueles que tiveram a parada cardíaca, mas não tiveram EQM. E um outro estudo que é mais interessante ainda, né, mostra que as pessoas falam um monte de coisa da sua EQM, né? De, eu vi isso, vi aquilo, vi não sei o quê. 90% desses relatos são precisos. Então, é muito difícil disso aqui ser o acaso. 80% desses relatos contêm, sim, algum erro, mas somente 2% estão totalmente errados. Também não é incomum o encontro com pessoas falecidas, e aqui pensando que há outras consciências por aí, com as quais essas consciências que estão fora do corpo podem se encontrar. Né? E alguém também pode dizer assim, bom, mas a pessoa sai imaginando um monte de gente e aleatoriamente encontra o falecido. Mas não, pelo menos 5 vezes mais é o encontro com pessoas falecidas do que o encontro com pessoas vivas. Né? E, inclusive, não vai dar tempo de eu explorar, mas esse caso aqui é muito legal, está descrito no artigo do Van Lommel, que é um pesquisador muito importante nessa área, que tem um encontro com pessoas falecidas, muitas vezes que as pessoas não sabiam que estavam falecidas. Quais são as principais hipóteses alternativas para explicar os fenômenos de EQM, além, então, da hipótese de sobrevivência da consciência? Primeiro, essa questão da imaginação. As pessoas imaginam isso. Né? Mas essa hipótese é muito difícil de tu argumentar quando tu vê o relato de fatos verídicos em momentos onde realmente não tem atividade eletroencefalográfica no cérebro. A Pam, por exemplo, ela estava sendo monitorada, o cérebro dela estava monitorado. E o potencial evocado naquele momento da cirurgia era a isoelétrica, ela não tinha, né, atividade elétrica. Né? E também, assim, também os relatos das pessoas, isso tem estudos que mostram, eles têm muito mais detalhes, eles são muito mais vivos do que, inclusive, as experiências que a gente tem no dia a dia. Né? E muito menos em relação à imaginação, porque quando a gente imagina algo, é algo fragmentado. E a gente, quando se imagina, a gente não costuma, eu estou aqui me imaginando, estou lá ensaiando para apresentar amanhã, eu estou me imaginando. Eu não me imagino de fora do corpo, eu não me imagino que eu vou me comunicar com vocês através do pensamento. O processo de imaginação é diferente. Outro argumento que se utiliza é que isso é fruto de uma influência cultural, psicológica ou religiosa. No entanto, os estudos não mostram diferença em crenças religiosas, nível educacional, medo da morte, tempo de duração da parada cardíaca e a quantidade de medicação que foi utilizada naqueles indivíduos que tiveram ou não uma EQM durante uma parada cardíaca. Outra hipótese que se aventa é a questão da hipóxia cerebral, do dano cerebral, do uso de medicamentos. O uso de medicamentos já está aqui em cima também, que não tem diferença. Né? E nós, aqui, pelo menos uma parcela daqui é médico, sabe como é que a gente reage quando a gente está em hipóxia, quando está tendo um dano cerebral. Né? A experiência é confusa, é fragmentária. O paciente, quando retorna, ele retorna. Aí, depois de um tempo, quando ele sai em especial de um delirium, ele te fala assim, olha, eu tive umas viagens, olha o que eu pensei, olha o que eu estava enxergando, olha o que eu estava entendendo. Não é o relato das pessoas que tiveram uma EQM. Elas têm uma experiência organizada, transformadora de vida, que traz um novo insight para a vida delas, um novo significado. E outra, para mim, eu confesso que para mim essa aqui é a principal hipótese alternativa. Né? Pode ser uma percepção quando eu estou perdendo a consciência ou quando eu estou recobrando a consciência. Porém, há estudos bem claros, como o da Pam, que ela lembra de coisas quando ela estava numa hipotermia, com a circulação dela parada, né, o potencial evocado zerado. Né? Então, não era quando ela estava perdendo ou retomando a consciência. Então, o que fica dos estudos da EQM é isso, né? Presença de consciência clara e função mental nítida
enquanto o funcionamento cerebral está prejudicado. Segundo fenômenos que vamos falar aqui, então, mediunidade. Então, médiums são indivíduos que afirmam ter a capacidade de perceber, de se comunicar ou estar sob controle de pessoas falecidas. Tem sido estudado esse fenômeno aí, pelo menos nos últimos 150 anos, de forma séria, por pessoas renomadas, ganhadores de prêmio Nobel, como o professor Alexander falou. E o caso que eu vou trazer aqui para vocês é o caso do Chico Xavier, que já foi falado hoje à tarde, mas o Chico Xavier, claro, é um médium brasileiro importante para nós aqui, e ele produziu muita coisa, e muita coisa se pesquisou, se fez análise em cima disso, né? Então, por isso que eu trago o Chico Xavier. Então, só relembrando, para quem não estava à tarde, o Chico Xavier, então, um médium que nasceu em 1910 e veio a falecer em 2002, cresceu numa família extremamente pobre, teve uma infância extremamente difícil, né? Possuía apenas o ensino fundamental e trabalhou a vida inteira até se aposentar como um servidor público. Apesar disso, hoje à tarde falaram mais de 500 livros, né? O dado que a gente tinha aqui até o momento era de mais de 450 livros, de diferentes gêneros, como poemas, romances, textos científicos, e além das produções de livros, ele também realizava produções de cartas, que ele realizou por décadas, em sessões, pelo menos 2 vezes por semana. Nas sessões ele produzia uma média de 6 cartas, né, e sessões assistidas por centenas de pessoas. Então, um estudo que eu vou trazer aqui para vocês é um estudo da Denise Paraná, com orientação do professor Alexander, onde eles estudaram uma carta atribuída a JS, que pode ser que seja, não sei, na época estudante de medicina do primeiro ano, e ele morreu num acidente de trem em 1972. Né? Os pais visitavam, então, o Chico Xavier, né, se deslocavam mais ou menos 500 quilômetros para fazer essa visita, e nessa visita forneceram apenas o nome, né, do JS e o nome da mãe. E a carta que foi analisada nesse estudo foi uma carta produzida em 29 de setembro de 73, que produziu 29 informações que poderiam ser verificadas pelos pesquisadores, e todas elas foram classificadas nesse estudo como claras e precisas em relação à verdade. Então, aqui eu botei a carta, fiz uns print screens da carta e salientei algumas coisas para vocês terem contato com o nível de informação que estavam presentes, porque muitas vezes a gente fala, o médium vai lá e escreve uma coisa genérica e tu está enlutado, tu acolhe aquilo, é meu filho. Mas algumas informações. Desde a última manhã, no dia 8 de junho. Né? Turno, dia, mês da morte do JS. Eu lembro do meu pai me pedindo para eu focar toda a minha atenção nos meus estudos, que ele sonhava, né, que eu fosse trabalhar no hospital, que eu fosse ser médico. Além da nossa querida Sandra é a irmã do JS. Né? Outros precisam de ajuda. Por favor, não lembrem de mim como alguém esmagado por um acidente de trem. Né? Então, a causa do acidente. O pai tinha pensamentos suicidas e ninguém sabia. Somente o pai sabia. Né? Pai, não queira morrer só para estar junto de mim. Né? Aqui, de novo, a referência ao trem para Mogi, que era o trem onde ele estudava. Realmente era esse o trajeto que ele estava fazendo. Outro caso que é bem interessante, que exclui telepatia, foi que ele fala que ele estava com um curativo ao redor da cabeça dele. Né? Porém, nem a mãe, nem o pai sabiam disso, e eram as pessoas que foram até o Chico Xavier. Né? Quem sabia disso era um tio e a irmã, que foram os únicos que viram ele no necrotério, porque ele foi feito, né, todo o processo dele com um caixão fechado, né, pela questão de como estava o corpo. Depois cita aqui parentes da mãe, Yanes e Leite. Né? Tem referência também às cidades, eu selecionei algumas coisas, né, mas as cidades, enfim, dessa avó. Né? Aqui, desde os meus anos na escola, no início,
a ideia de trem sempre passava na minha cabeça, e ele amava muito trens. E a minha preocupação com o tempo fazia eu escrever datas em tudo. E a família realmente encontrou diversos objetos, pedacinhos de papel, onde ele colocava a data das coisas. Né? E aqui, uma menção ao dia do aniversário, 6 de agosto. Então, essa é uma das diversas cartas, milhares de cartas que Chico Xavier escreveu. Outras cartas também foram analisadas aqui, só para citar o trabalho do Alexandre Caroli, aqui Rocha, né, onde ele pegou 13 cartas também de um outro jovem falecido por afogamento, e aqui se produziu 99 itens verificáveis, né, 98% tinham um ajuste claro e preciso. E nessa carta aqui aconteceu uma coisa muito interessante que a gente chama de uma questão de uma comunicação drop-in. O que é uma comunicação drop-in? É quando se manifesta, né, um suposto falecido que não é de conhecimento de ninguém que está ali. Né? E dentro de uma dessas comunicações tem um nome completo, uma data de falecimento, os primeiros nomes dos pais, o cemitério onde a pessoa estava enterrada, fatos posteriormente verificados. Né? Bom, Chico também produziu livros, também avaliados pelo Alexandre Caroli, que é doutor em literatura, né? E aquela frase do Monteiro Lobato, também que foi citada hoje de tarde, se Chico escrevesse aquele livro sozinho, então ele poderia estar em qualquer academia de letras, ocupando qualquer cadeira. Né? As informações científicas e também a caligrafia de Chico Xavier também foram analisadas, né, todos corroborando a ideia de que não era ele que escrevia aqueles textos. Né? Bom, mas pode-se dizer assim, olha, o Chico produziu muito material, né, mas a gente não sabe sob quais condições. Não tinha um pesquisador lá olhando ele produzir. Então, para isso, né, hoje em dia se faz pesquisas com protocolos, né, rígidos. E nesses protocolos, só para vocês terem uma noção, assim, bom, se chama um médium, tem protocolos até que se selecionam médiums antes. Né? Esses médiums são cegados, eles não sabem quem é o enlutado, eles não têm contato com o enlutado, e eles recebem só o primeiro nome do falecido. Né? A maioria dos estudos é o primeiro nome. Depois tem o consulente, que é esse enlutado proxy, que ele é fake. Como o médium está acostumado a conversar com alguém, eu ponho alguém na frente do médium, mas é um alguém fake. Né? Não é a pessoa enlutada, é alguém que não conhece o médium e nem conhece o enlutado. É alguém, um assistente de pesquisa que está ali, só para conversar com o médium. O consulente também, né, o consulente esse enlutado também é cegado, no sentido que ele recebe 2 cartas, ó, né, Rafael, ou 2 ou mais cartas, né? Eu estou te entregando 2 cartas aqui, eu quero que tu me diga qual carta é a carta para ti. Né? Uma carta é a correta e outra, muitas vezes, se pareia. Ah, o Rafael tem um avô falecido, então vou pegar uma outra pessoa que também tem um avô falecido, em idade similar, enfim, e vou dar essas 2 cartas para ele, me dizer qual que é a carta para ele. Não. E os pesquisadores também são cegados a ponto de que um pesquisador entra em contato com o médium, outro pesquisador entra em contato com o consulente, e eles não se trocam informações, eles não têm informações sobre o médium ou sobre o consulente. Inclusive, tem alguns estudos que são tão cri-cris que tem até a descrição da sala onde o médium é levado, enfim, apesar desse estudo ter sido negativo, mas isso me chamou muita atenção, parece que precisa provar. Olha que eu estou dando arquitetura do meu laboratório de pesquisa. Né? Então, mesmo em condições estritas, claro que alguns estudos são negativos, a ciência é assim. Né? A gente usa muitos remédios, faz muita intervenção, só que não é 100% dos estudos que são positivos, né? Então, a gente usa meta-análise. Então, tem uma meta-análise recente de 2020, que incluiu 18 estudos de 2001 a 2019, e que se encontrou que, sim, as pessoas mais frequentemente escolhem a leitura certa, a destinada a elas, e esse achado não é ao acaso. Quem está acostumado com meta-análise está aqui o nosso diamantezinho. Né? Então, das hipóteses alternativas, fraude. Né? E, bom, óbvio que há fraudes, mas os pesquisadores se preocupam muito com isso, e esses desenhos de protocolos estão aí para isso.
A SPR, lá em 1882, quando surgiu, depois foi investigar a Piper, que é uma das médiums mais estudadas também, chegou a colocar detetives atrás da Piper, atrás das pessoas próximas dela, levar ela para outro continente. Então, as pessoas se preocupam com fraudes. Fragilidade emocional do consulente, né? Mas tem um estudo que mostra que, por mais que eu esteja enlutado, se me derem uma carta genérica, eu não vou aceitar essa carta genérica, né? Outra possibilidade os médiums falam um monte de coisa e alguma coisa vai fechar, então é coincidência. Bom, a meta-análise está ali para nos mostrar que não é uma coincidência, e também é muito difícil a gente calcular qual a probabilidade de informações, tipo essas informações tão específicas quanto do Chico Xavier terem sido dadas ao acaso. Eu nem sei fazer um cálculo para isso, sendo bem sincero, né? E a outra hipótese que se fala de telepatia ou superpsi, mas é interessante assim que nas comunicações muitas vezes são fornecidos dados, como aquele caso do drop-in que eu falei para vocês, que ninguém ali sabia disso, né? Era desconhecido, então não tinha ninguém para me passar através da sua mente aquilo. Então, o que fica dos estudos de mediunidade é essa capacidade de obter informações verídicas e demonstrar habilidades não verbais, isso que o professor Alexandre falou que é muito importante, de personalidades do falecido, mesmo em condições controladas. E, por último, então, nós vamos falar dos casos sugestivos de reencarnação. Então, nesses casos sugestivos de reencarnação, geralmente são crianças que, muito jovenzinhas, entre 2 a 4 anos, começam a relatar espontaneamente, né, se lembrarem de experiências de outra vida, e além de relatarem a memória, muitas vezes apresentam comportamentos compatíveis a essa memória, a essa suposta personalidade que eles lembram de terem sido em outras vidas. Então, o caso que eu vou trazer aqui para vocês é o caso da Purnima, tá? Que é uma menina, em 1996, estava com 9 anos, quando os pesquisadores, então, a conheceram, a encontraram. Ela é de uma pequena cidade no Sri Lanka, e ela iniciou a falar de vidas passadas quando ela tinha 3 anos. Era uma menina com um ótimo desempenho escolar, tinha destaque na sua escola, tinha apenas notas A. E também é importante que ela nasceu com marcas de nascença assim no peito e abdômen à esquerda. Então essa aqui é a menina, só para vocês verem que é uma menina com uma carinha boa, assim, né, simpática. Então quais eram as afirmações que ela fazia, né? Aqui onde tem mais eram acertos. Onde tem um pontinho de interrogação, os pesquisadores não puderam verificar. E onde tem um negativo, era erro, tá? Eles encontraram essa personalidade que ela dizia que tinha sido, né? Eu morri num acidente de trânsito. Minha família fazia incenso, né? E não tinha outro trabalho, né? Marcas dos incensos eram Ambiga e Getapicha. Não sei se fala assim. Né? A fábrica de incenso ficava perto de uma fábrica de tijolos e perto de um lago. Primeiro, somente a nossa família trabalhava lá e depois outras 2 pessoas, ponto de interrogação, não conseguiram verificar. Nós tínhamos 2 vans, nós tínhamos um carro. Né? Eu era o melhor fazedor de incensos, também pontinho de interrogação. Na outra vida, eu fui casada com uma cunhada, nome da cunhada, Kusumi. Correto. Né? O proprietário da fábrica de incenso tinha 2 esposas. Correto. Meu pai da vida passada era ruim, não se sabe. Meu pai não era um professor como o meu pai da vida atual. Correto. Eu tinha 2 irmãos mais jovens. Correto. O nome da minha mãe era Simona. Correto. Simona era muito justa. Aqui está dizendo que não. Eu fui à escola com o nome aqui, Raula, correto. Aqui ela erra a descrição diz que a escola tinha 2 andares, não. O meu pai me dizia para não ir à escola que eu podia ganhar dinheiro só fazendo incenso, isso também não. E eu estudei até o 5º ano, correto. Tá? E daí a pesquisadora pergunta para ela assim, como é que se faz incenso, né, para uma criança? E ela responde prontamente, demonstrando então habilidade. Existem 2 maneiras de fazê-lo. Uma usa esterco de vaca, outra cinzas de lenha. A goma é aplicada no bastão de bambu e, em seguida, o bastão é enrolado sobre a pasta, então a água é aplicada para obter um cheiro agradável. Daí pergunta para ela, do que é feito o carvão e como ele é produzido?
quando se queima lenha, se obtém carvão. E aqui o incenso da marca que ela falou que produzia. Não. É importante que os pais dela, a família, não sabia fazer incenso, tá? Os pais da vida atual. Então, assim como a Purnima, há diversos relatos na literatura, e aqui só para dar um gostinho de ler o livro, porque eu não vou poder descrever tudo, tá? Que, por exemplo, as crianças às vezes fazem brincadeiras, põem nomes nos bichinhos, nos bonecos, como as crianças fazem, das personalidades da vida passada. O Stevenson, aqui nesse estudo de 2000, descreve o caso do menino que lembrava ser dono de uma boate, então ele organiza toda a boate, tem cadeira para as mulheres dos donos da boate, enfim, põe microfone. Relato de traumas é muito comum, a maioria dessas crianças teve mortes traumáticas em outra vida e vem com um transtorno de estresse pós-traumático compatível com a morte que eles tiveram na vida passada. Então aqui o Stevenson, nesse estudo de 1990, contou de uma criança que era um horror para dar banho nela, precisava de 3 adultos para dar banho nela, isso já um ano e pouco, e aos 13 ela começa a falar que morreu afogada. E também às vezes apresentam costumes, comportamentos. E aqui há o relato de várias crianças que nasceram no Myanmar e que tinham costumes japoneses. Não, deixa eu pensar ao contrário. Que diziam que em outra vida, né, tinham sido japoneses, né, pilotos japoneses que invadiram o Myanmar, né, e depois eles nascem em Myanmar e eles têm os costumes dos japoneses, do paladar, falam meio estranho, sentam nos pés que nem japoneses, e são diversas crianças, né? Um fenômeno que ocorreu meio junto. Tem diversos estudos em relação a essas crianças. A outra questão são as marcas de nascença, e a Purnima também tinha isso, né? Então, a Purnima tinha uma marca de nascença de uma mancha aqui, hipopigmentada, que era compatível às lesões da personalidade anterior falecida. Aqui os pesquisadores tiveram acesso ao relatório médico da morte da Jinandasa, que era essa pessoa que ela falava que tinha sido na vida anterior. Né? Então, tinha diversas fraturas aqui na costela esquerda, fígado rompido, baço, enfim. E aqui só para mostrar para vocês os originais, né, desse relatório médico aí da vida anterior. E não é incomum, 35% das crianças que relatam uma vida passada possuem marcas de nascença. Desses 35%, 88% tem uma coincidência entre a forma de morte e a marca que a criança está apresentando. E algumas crianças têm 2 ou mais marcas concordantes, o que diminui muito a possibilidade disso ser ao acaso. Né? Das hipóteses alternativas, muitos podem dizer assim, isso é um fenômeno cultural, né? As culturas acreditam em reencarnação, as crianças começam a falar disso. Né, mas o próprio Jim Tucker, né, diz que os casos são encontrados onde quer que alguém tenha os procurado, exceto na Antártida. Né, ainda não se encontrou casos por lá. Os casos são semelhantes em diferentes culturas, ao longo do tempo, né, e aqui eu não vou detalhar as semelhanças porque eu estou sem tempo. Alguns dizem assim, o desejo da família, a família incentiva isso. Né, tem estudos que mostram que os pais, na maioria das vezes, não estimulam, né, tentam trocar de assunto. E também tem relatos em famílias indianas onde as crianças lembram de ter nascido em castas inferiores, então os pais não querem. Tem um relato aqui do pai de Kun, né, que era uma menina e o pai relatou que ele não estava orgulhoso de que sua filha parecesse se lembrar de vida de um esposo de um ferreiro. Né, eles eram de uma casta superior. Né. Problemas psicológicos ou fantasias da criança. Né, tem estudos mostrando que essas crianças não são mais sugestionáveis, não têm mais tendência a confabular do que seus pares, e, ao contrário, elas têm maior desempenho escolar e têm maior memória do que seus pares. Né. Alguns podem dizer que isso é o acaso, um monte de criança sai falando de coisa de vidas passadas, e alguns a gente acha alguém correspondente. Né. Só que esses casos não resolvidos, que é quando a criança começa a falar de vida passada e eu não acho ninguém correspondente, isso é a minoria, é 33%. Né? E eles são muito semelhantes aos outros 67% aqui que são resolvidos. Né? E alguns também dizem assim, a criança fala algumas coisas, eu acho alguém, eu conheço a família, fico simpática à família e começo a me encaixar. Né? Eu começo a encaixar no relato da pessoa e no que meu filho está dizendo. Só que não. O percentual de informações precisas são semelhantes entre casos
onde as famílias já se encontraram antes e casos onde as famílias não se conheciam e quem fez essa intermediação foram os pesquisadores. Então, o que fica aqui dos casos sugestivos de encarnação são que crianças muito jovens relatam espontaneamente sobre vidas passadas, trazendo informações precisas, comportamentos compatíveis e marcas de nascenças compatíveis. Então, tá. Missão cumprida de falar tudo isso em meia hora. Obrigado, Mari, com a sua habitual competência e clareza. É um prazer muito grande trabalhar junto com a Mariana. E dando sequência, se puder colocar a sequência lá dos slides, qual que é... Pode passar o... Ah, eu passo. Bom, a questão fundamental agora é o seguinte, é claro que ela pincelou, né, no livro, a gente entra com muito mais detalhes dos casos, outros, padrão de evidência e tudo mais e tal. A grande lance é pesar agora o conjunto de evidências. Quer dizer, o que isso está apontando? Qual é a direção dessas evidências? Comparando com aquela ideia original, ou seja, como que eu transformo a ideia de desenvolvimento da consciência numa questão cientificamente investigável. A continuidade, lembra, do padrão de caráter e memória. É isso, quando eu não tenho mais o corpo para identificar, no caso, como no caso da queimadura, no caso, o corpo morreu, como que eu consigo imaginar, testar a possibilidade da existência, da continuidade daquela consciência, pela continuidade da memória e do caráter. E aí vem um dado muito importante. Nós fazemos aqui uma abordagem fenomenológica, ou seja, a gente não está discutindo qual seria o mecanismo, como é que é a consciência, como é que ela existe, como que ela interage, a gente não está entrando nesse mérito. É mais ou menos como Gregor Mendel criou a genética. Ele sabia, olha, os caracteres se transmitem assim, assim, assado. Agora, ele não sabia que tinha DNA, ele não sabia que existia os cromossomos, não sabia de nada disso. Ele está fazendo uma discussão fenomenológica de como a coisa acontecia e o padrão. Aqui é a mesma coisa. Nós estamos discutindo uma questão do ponto de vista descritivo, sem poder explicar efetivamente, ou sem tentar, no nosso caso aqui, entrar nas minúcias dos mecanismos. O que a gente fala que a gente está fazendo é um dualismo pragmático. Dualismo em que sentido? Existe o corpo, como a gente conhece, e parece que existe a consciência de alguma forma que pode existir ou sobreviver ou funcionar independente desse corpo. Parece que são duas coisas. Se em última análise são a mesma coisa ou não, a gente não sabe. Outro dado importante é lembrar que em ciência não existe experimento ou prova crucial única para nada. Isso é falso. A gente aprende às vezes na escola, né, que foi provado que a geração espontânea não existe quando o Pasteur ferveu lá. Não é verdade. Na realidade, nenhuma evidência isolada prova ou desprova qualquer coisa. Na realidade é isso. A gente sabe, é um conjunto de evidências que vão apontando mais ou menos numa direção. Isso é na física, na química, na biologia e nos nossos estudos aqui também. E as principais hipóteses alternativas da consciência são a fraude, como a Mariana já colocou, e como já viu, há inúmeros estudos bem controlados em que a fraude não é possível acontecer naqueles casos. É claro que existe fraude, mas nem todos. Acaso, há uma mente inconsciente que fica fantasiando coisas, no caso do médium, no caso da criança, ou outras fontes convencionais de conhecimento, também já foi colocado, quanto em estudos bem controlados, alguns relatos de casos, como ela falou, ou estudos mesmo, protocolos triplo cego, como ela comentou, que excluem isso também. E, por fim, existe a ideia que chama de agente psi-vivo, ou percepção extrasensorial, que seria, de alguma forma, a criança, ou o médium, ou alguém teria essa capacidade de captar telepaticamente o pensamento de outras pessoas e tudo mais. Então, não seria uma questão de uma consciência que sobreviveu, mas eu mesmo, aqui vivo, capto o pensamento das pessoas, capto o pensamento do enlutado e personifico como se fosse o parente deste enlutado. Essa que é a ideia central. E é interessante que as pessoas que estudaram a fundo essas evidências, praticamente todas, elas aceitam que essas evidências, essas explicações convencionais, como fraude, acaso ou inconsciente, não são suficientes para dar conta do fenômeno. E aí surgem duas principais hipóteses, a sobrevivência da consciência ou a percepção extrasensorial, como a gente já falou.
Agora, qual que é o problema da percepção extrasensorial para explicar esse conjunto de fenômenos? Primeiro, por exemplo, as crianças, a Purnima, por exemplo, que ela citou, aquele do caso que lembrava de uma alegada vida passada, que fazia incenso, etc, etc. Ela teria que ter um altíssimo grau de telepatia para captar o que as pessoas... E detalhe, a Purnima morava em outra cidade longe de onde aquele fazedor de incenso morreu. Ela tem que ter uma capacidade telepática de captar aquilo ali, de saber o comportamento deles, inclusive ter, por um acaso, uma marca de nascença que bate exatamente na principal área de lesão que levou à morte daquela pessoa, etc, etc. Só que essa menina, e de um modo geral esses casos, eles não exibem, no dia a dia deles, habilidades telepáticas impressionantes, por exemplo. Eles não têm isso. Então, eles teriam que ter muito forte só naquele contexto. Segundo, eles teriam que estar em contato, no caso, por exemplo, do caso que o Chico Xavier, que ela colocou ali. O Chico teria que estar em contato telepático e clarividente com várias fontes, porque uma coisa é o que o rapaz sabia, outra coisa é o que a irmã sabia, outra coisa é que o pai sabia, outra coisa é que o amigo sabia, outra coisa é os pertences do falecido, ou seja, ele teria que conseguir, com clarividência e telepatia, contactar a mente de um monte de pessoas, obter um monte de informações, unificar aquilo tudo e fantasiar que é uma outra pessoa. Quer dizer, é uma hipótese bastante complicada, né? E além disso, como eu falei, integrar tudo isso como se fosse uma única fonte, assim como a criança fazendo isso, etc. E tal. E o mais detalhe, teria que haver uma vontade universal e contínua de enganar e de personificar essa situação. Porque no caso das crianças, no caso ali dos médios, no caso dos outros, ou seja, isso acontece ao longo da história em múltiplas situações. Quer dizer, todo mundo tinha que estar com essa mesma vontade de captar isso e de fantasiar isso do mesmo forma. A grande questão é que nós citamos esses 3 níveis de evidência, EQM, mediunidade e casos sugestivos de reencarnação, é o que se chama de triangulação. A boa evidência, como eu comentei, ela não é absoluta. Cada evidência isolada, na medicina também, você pode usar uma explicação alternativa. Torna-se mais forte quando você tem várias evidências de vários locais diferentes apontando a mesma coisa. Por exemplo, quando Darwin propõe a seleção natural. Darwin fala, olha, ele não tem uma prova única. O fundamental da seleção natural, da evolução das espécies da seleção natural, é porque há inúmeras evidências de inúmeras observações diferentes, de fenômenos diferentes que convergem apontando nessa direção. E aqui é exatamente isso. Há uma convergência, uma triangulação de evidências de vários pesquisadores de diversas épocas e de diversas áreas de investigação, de vários grupos de pesquisa, de vários países, de vários métodos e vários tipos de fenômenos. Nós listamos aqui 3. Todos esses fenômenos sugerem e apontam fortemente para a mesma conclusão, a sobrevivência da consciência. Para cada pedaço de evidência citado, para cada detalhe da carta do Chico Xavier, para cada reprodução que o Chico Xavier fazia da habilidade poética do Castro Alves, do Casimiro de Abreu, etc. e tal, para a marca de nascença da Purnima, para ela saber o nome da marca do incenso que se fazia, etc. e tal, eu posso fazer uma hipótese improvável de, teve uma fraude que nem detectou, foi por um acaso, etc. e tal. Agora, quando eu tenho que multiplicar essa hipótese que foi por um acaso, mais tal, milhares de vezes, nos múltiplos casos, fica extremamente improvável que isso seja desta forma. Né? Então, aqui é a ideia dessa convergência de evidência. Os estudos de EQM são os azuis, por exemplo. Olha, percepções verídicas verificadas, como ela comentou. Outro dado, o cérebro está sem funcionar, no caso, por exemplo, da Pamela Reynolds, havia o EEG monitorado ali, ou pessoas numa parada cardíaca, a gente sabe que numa parada cardíaca, em poucos segundos, o cérebro fica isoelétrico, mas apesar disso, a pessoa refere que está consciente.
Outro aspecto fundamental, não há diferença na religiosidade, educação, medo da morte entre essas pessoas. E mais, a característica da memória, há estudos mostrando a característica da memória da EQM, sugere uma memória verídica, diferente de memórias fantasiosas. Tem várias escalas investigando isso nesse sentido, ou seja, tudo isso converge, e tudo isso é muito diferente de um quadro de delirium, o estado confusional de UTI, por exemplo. Então, ou seja, tudo isso converge nessa direção, de que de alguma forma ela está falando verdade, de que ela estava lúcida e fora do corpo naquele contexto. Por exemplo, nos estudos de mediunidade, em que as informações são precisas, específicas, que a pessoa não tinha acesso previamente. Usando-se métodos estatísticos adequados, estudos bem controlados, triplo cego, e são reprodutíveis, inclusive, na meta-análise, né? Também nesse sentido. No caso das casos sugestivos de reencarnação, nós temos relatos em culturas com muita ou com baixa crença de reencarnação. Temos casos no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e muito comum na Ásia. São relatos nas mais diversas classes socioeconômicas em vários contextos. Inclusive, diferente do que se imagina, não se imagina sempre que é rei, rainha, pessoas ricas, muito pelo contrário, são vidas muito ordinárias que são lembradas, de modo geral, com mortes violentas. Essas crianças, de modo geral, são saudáveis, elas têm boa cognição e boa memória, e fazem relatos precisos e muitas vezes registrados antes da verificação, porque aquilo, como foi falado, às vezes, por exemplo, assim, meu filho começa a falar de uma vida passada, eu vou lá e vou numa outra cidade, vou investigar aqui em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, nunca fui em Bagé na minha vida, aí eu vou lá, começo a ver, mas aí eu, como sou pai, eu acredito nisso, então eu começo a forçar a barra de que aquilo ele falou não era bem isso, mas é aquilo, começo a forçar a barra. Mas há vários casos em que se registra o que a criança falou antes de se fazer a verificação. E mesmo assim, continua se batendo. A informação começa a bater. Ou seja, então mais ou menos, são exemplos de que são nesses três fenômenos, vários tipos de evidência de cada uma delas e evidências todas essas reproduzidas e repetidas e confirmadas por pesquisadores de diferentes universidades, diferentes países, em diferentes épocas. Essa que é a triangulação apontando nesse sentido. E essa hipótese científica de que a sobrevivência da consciência pode ser a melhor explicação para isso, tem várias virtudes de uma boa hipótese científica. Ela tem adequação empírica, ou seja, ela explica esses fenômenos e as evidências são consistentes com isso. Segundo, ela tem um escopo amplo, ela explica um conjunto de fenômenos que isoladamente não fariam muito sentido, mas que fazem sentido a partir desta hipótese. Ela consegue prever novos tipos de fenômeno. Para se ter uma ideia, aqui das crianças que alegam vidas passadas, quando o principal pensador no mundo nessa área, Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, começou a investigar, quando ele foi investigar essas crianças, ele achou que ele ia encontrar só memórias. Só o que as crianças alegariam de vidas passadas. Quando ele começa a investigar, ele vê que é muito mais do que memória. Elas têm um padrão de personalidade, elas têm fobias, elas têm, às vezes, sintomas de estresse pós-traumático, sem ter tido nenhum trauma evidente, mas que é compatível com o que ela vive. Ou seja, ele começa a gerar novos fenômenos que nem se esperava antes, mas que são compatíveis com a hipótese da sobrevivência. Além disso, a simplicidade, ou seja, não preciso como eu falei, aquela hipótese da telepatia, eu teria que fazer um monte de hipóteses, um monte de pressupostos para aquilo acontecer. Essa hipótese é muito mais simples para poder explicar. E é por isso, não é à toa, que essa foi a conclusão chegada por muitas das mentes científicas e filosóficas mais qualificadas que se dedicaram a investigar esse conjunto de evidências e analisar as suas conclusões. E aqui a gente coloca pesquisadores de diversos países, como, por exemplo, Alfred Russel Wallace, que foi o cara que co-descobriu a seleção natural, pareado com Darwin, por exemplo, Hans Eysenck, um dos principais nomes da psicologia do século XX, nos Estados Unidos, por exemplo, inúmeros pesquisadores, França, Itália, inúmeros pesquisadores de várias áreas da ciência, quando eles estudaram em profundidade e publicaram a síntese das evidências, a maioria deles tende a concordar que a hipótese mais plausível e cientificamente razoável para lidar com o fenômeno é a hipótese da sobrevivência da consciência. No entanto, nós temos ainda algumas barreiras
a uma análise justa dessas evidências. Uma delas, como nós já falamos isso, seria o cientificismo materialista, ou seja, a ideia de que a ciência teria que provar o materialismo e nada disso fora disso pode existir. Isso não é ciência, isso é uma ideologia. E há também, muitas vezes, um ceticismo dogmático, ou seja, uma negação dogmática das evidências. Por exemplo, William James conta, o James foi, né, professor de Harvard, no final do século XIX, ele convidou 8 professores intelectuais de Harvard para estudar, para ir com ele assistir uma sessão da média Leonor Piper, que ele estava estudando, com resultados muito surpreendentes. Esses 8, todos eles negaram-se a gastar 1 hora do seu tempo para ir lá, mas vários deles publicavam artigos falando que tudo isso era mentira. Quer dizer, é um negócio impressionante, não olhe para cima, né? Mais ou menos assim. E também existe o dogmatismo religioso também. A minha crença religiosa diz que não pode ser desse jeito, que este fenômeno não pode existir. Então eu também nego. Isso é muito interessante. Muitas vezes se dão as mãos o dogmatismo materialista e o dogmatismo religioso, negando-se a analisar as evidências. Em conclusão, a convergência de um corpo de evidências robusto e diversificado, da persistência após a morte, da memória e do caráter, que constitui a nossa identidade pessoal. Isso está apresentado numa ampla variedade de experiências humanas, de aparições, mediunidade, EQM, esses casos de reencarnação, que reforçam-se mutuamente, apontando para a mesma conclusão: sobrevivência da consciência. Uma crença, tanto as experiências quanto as crenças, têm sido altamente prevalentes em todas as culturas e épocas. Esses dados têm sido replicados sob estudos controlados por muitos dos cientistas mais competentes nos últimos 150 anos. Em conclusão, para rejeitar essa explicação de sobrevivência, para os principais achados, vai requerer postular simultaneamente uma sequência de pressupostos e fatos altamente improváveis, como eu já falei. Em conclusão, a sobrevivência seria a explicação mais simples, abrangente e natural para os dados empíricos aqui apresentados. Então, essa é a conclusão final. Aqui, então, fica a apresentação do livro.